estamos aqui mais uma vez, agora com a unidade 5, e como você pode ter percebido, todas as unidades anteriores que nós processamos, elas trabalharam, estudaram, analisaram, a partir dos 3 teóricos principais da sociologia, essa relação que se estabelece entre o indivíduo e a sociedade. E a gente viu ali que, sob a perspectiva de no caso Émile Durkheim, a sociedade ela exerce um poder de coerção sobre a vida do indivíduo. Já na perspectiva de Max Weber, a sociedade ela pode ser influenciada pelas ações sociais, pelas ações e interações dos indivíduos. Em Karl Marx, como foi a nossa última unidade, a gente verificou nas análises dele que a perspectiva de análise, né, que ele propõe é olhando para o modo de produção de cada sociedade. Fez ali alguns estudos de como as sociedades, as diversas sociedades se manifestavam nos seus modos de produção, chegando até a sociedade capitalista. E ali a gente percebeu que ele traz para a gente a ideia de que existe uma tensão, né, entre classes e, de alguma maneira, nessa tensão, novos modos de produção começam a surgir. Isso ele chamou de materialismo histórico. E agora nós chegamos, mais uma vez, agora de modo mais aprofundado, na análise da sociedade, a partir da ideia ou do pensamento de Michel Foucault. Michel Foucault é um pensador francês. Ele, dentre as várias obras que ele produziu, a gente tomou aqui na nossa unidade a obra que você pode inclusive ver no final do seu texto aí, pode estar disponível online, a obra Vigiar e Punir. E o que ele faz? Ele quer descobrir o que, de alguma maneira, faz com que os indivíduos se mantenham coesos na sociedade. Ou seja, que tipo de controle social se percebe nas sociedades modernas. Então, para que ele possa desenvolver esses seus estudos, ele remonta, como os demais teóricos, aos estudos às sociedades anteriores. No caso de Michel Foucault, ele traz para a gente como análise o pensamento do período absolutista, ou seja, finalzinho da Idade Média para início da Idade Moderna. Então ele percebe que no absolutismo, ou seja, o rei, o monarca, que era aquele que de alguma maneira mantinha o controle da sociedade e isso era às vezes justificado sobre aquela teoria do direito divino dos reis governarem sobre as pessoas. Então o monarca, o poder, a força, o poder coercitivo, ele estava focado a partir da figura do rei. Então Foucault quer trazer o seguinte para a gente de percepção, quer dizer assim, há espaço para o desvio em uma sociedade onde as regras, os padrões, as culturas são estabelecidas? Existe espaço para que, de alguma maneira, o indivíduo possa trabalhar alguma ação que vá na direção oposta àquilo que a sociedade vai propor? Então, quando ele faz esses estudos, ele chega então na sociedade moderna e verifica que na sociedade moderna os indivíduos eles têm uma postura diferente daquela da sociedade ou da Idade Média. Aqui nós temos o reforço da individualidade, o indivíduo está muito presente nas suas ações e nos seus modos. Então, diferentemente daquela compreensão que a gente possa ter de que o Estado que mantém o poder sobre os indivíduos, Michel Foucault ele vai verificar que existem outras formas de manifestação do poder, de modo que a sociedade vá se mantendo coesa nas suas relações. Então, qual que é a proposta dessa nossa unidade? A proposta seria basicamente essa: onde se encontra o poder coercitivo nas sociedades modernas? Que é a pergunta que o Michel Foucault vai fazer. Então ele diz que aquele controle social que era visto na Idade Média, que era baseado na punição, era uma prática bastante bem medieval. Na modernidade há uma alteração na natureza desse poder. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que no controle social moderno existe aí o que destaca, né, a importância da vigilância, ou seja, a vigilância ela se coloca numa condição muito maior para controlar os indivíduos do que a punição. Então, esse indivíduo que sente, que percebe que existe algum mecanismo que o vigia e que a partir dessas ações ele pode sofrer alguma sanção, esse indivíduo, por alguma razão, ele vai se manter controlado nos seus ímpetos e nas suas formas de ação social. Então, a importância da disciplina, né? Se existe a vigilância
na sociedade moderna como forma de controle social, existe a partir da vigilância a ideia de que a sociedade se mantenha disciplinada. Então, como que a sociedade vai manter ali as suas formas de ações a partir da disciplina? Existe, então, uma padronização profunda dos indivíduos, das ideias, das atitudes e até dos seus corpos, né? Então, essa padronização, ela é bastante profunda, né? Porque ela, de alguma maneira, ela trabalha e ela lida com todas as esferas de percepção do indivíduo, de modo que ele, ao atentar para esse tipo de padronização, ele vai, junto com essa sociedade, mantendo-se dentro daqueles parâmetros instituídos. Então, qual que seria a característica ou a forma com que essa disciplina se manifesta nas sociedades modernas, de acordo com Michel Foucault? Existe, então, micropoderes, né? Então, o que seriam esses micropoderes? Veja, na Idade Média e no absolutismo, a figura do Estado ou do monarca é que controlava de modo direto todas as ações dos indivíduos. Michel Foucault diz e traz para a gente que na sociedade moderna o controle ele é dividido, ele é parcelado, ele como ele mesmo diz, trabalhado na esfera de micropoderes, ou seja, existem várias organizações sociais que vão trabalhando no sentido de regular a rotina e os sentimentos e as ideias das pessoas. Quais seriam essas organizações? Ele vai dizer, olha, existe a rotina regulada pela família, né? Um tipo de micropoder seria o micropoder da rotina, que está presente na família, no trabalho, na escola e nos sentimentos, né? Também, uma outra forma de regulação seria a partir dos sentimentos, que está presente nas universidades, no direito e na própria psicologia. Um outro fator que ele vai apresentar é a regulação dos corpos, que são aquelas formas de padrões restritos de conduta e estética corporal. Por exemplo, a gente vê o tempo todo um apelo a que indivíduos mantenham determinada forma, estilo corporal, de vestimenta. Então, Michel Foucault vai verificar que esse tipo de regulação imposta socialmente é uma forma de regulação dos corpos, porque aí você mantendo padrões restritos de conduta estética e corporal, de alguma maneira a sociedade também se mantém coesa e vai se fundamentando nas suas esferas de atuação. Existe também a padronização da regulação dos corpos por meio da medicina, que é aquilo que a gente vai chamar, e está bem presente hoje, seria a ditadura da beleza. A ditadura da beleza é aquela padronização do tipo perfeito de corpo, de estética, de modo, e a moda também contribuirá para esse tipo de ação. Então, a relação dos indivíduos para com esses micropoderes seria uma relação de lutas e resistência, ou seja, à medida que o indivíduo ele percebe que existem essas esferas de atuação social, que são micropoderes, atuando sobre a vida dele, automaticamente você vai perceber a busca de emancipação, resistências das mais diversas, que passam a atuar no sentido de frear ou às vezes até trazer uma leitura uma forma, né, mais consistente dessas formas de poder presentes na sociedade. Então, basicamente, o pensamento de Michel Foucault seria esse. O poder na Idade Média, ou no absolutismo, ele era centrado na figura do rei, ao passo que na modernidade, por conta dessa relação que os indivíduos têm entre si e dessa forma mais, diria, espontânea de atuação, na modernidade o poder ele é dividido, né, nessas esferas de micropoder, e que ele vai dizer que essas esferas vão atuar sobre a vida dos indivíduos que, de alguma maneira, resistem e buscam emancipação de suas atuações. É isso que essa unidade traz para a gente. Agradeço você pela atenção e a gente retoma na unidade 6. Grande abraço.